Seja bem-vindo a mais um Café com o PC. Nessa sexta-feira, com alegria no coração e predisposição para fazermos aquilo que verdadeiramente importa, abençoarmos vida. Estamos juntos nessa jornada, fechando hoje o conteúdo semanal. Estamos chegando no último dia da semana, dia útil, não é isso? O último dia útil aqui do Café com o PC. E amanhã nós temos o episódio especial, é o especial de sábado. Mas antes de falarmos do episódio de sábado, não é isso? É muito importante que você que está aqui comigo se sensibilize com o nosso canal. Se sensibilizar, Bruno, de qualquer maneira, não é isso. O que eu quero te pedir encarecidamente é que você, que vê os nossos vídeos, que está aqui comigo e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Sabe por quê? Porque se você inscrever no nosso canal, esse canal, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, a partir do momento que você faz a sua parte se inscrevendo, o YouTube faz a parte dele e entrega para mais pessoas. E mais pessoas podem ser também abençoadas com esse conteúdo. Por que eu sei que o conteúdo é abençoado? Porque baseia-se em princípios milenares. E não é por causa do meu conhecimento, não, de forma alguma, gente. Porque o conhecimento milenar ele está dando certo há milênios e tem abençoado vidas ao longo dessa jornada. Não é isso? Então, quero te pedir encarecidamente já de cara, na abertura do programa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você vai ser notificada sempre que houver um vídeo novo. E também, não deixe de curtir o vídeo se estiver fazendo sentido para você. Curta o vídeo, compartilha aí embaixo também nos comentários aquilo que está abençoando você. Coloque aí o seu comentário, é muito importante. Eu gosto sempre ali de notificar o coraçãozinho para que você saiba que eu li o seu comentário, que você deu o seu joinha, eu tô vendo ali também. Então eu dou o joinha, coloro o coraçãozinho para que você seja notificado aí do outro lado também. E assim nós vamos construindo este canal que é nosso. Você, aluno, aluna do Café com o PC, faz parte da construção desse canal. O meu muito obrigado para você que já é inscrito, para você que tem acompanhado os vídeos, para você que tem se dedicado, separado esse tempo todos os dias para estar conosco aqui. Muito obrigado. Desejo que Deus continue te abençoando e te guardando. Amém? Olha só, gente, sexta-feira sempre é um conteúdo mais espiritualizado. A gente separa a sexta-feira para nós termos um tempo maior de gratidão no coração. Por isso, ao final da aula de hoje, nós fazemos uma oração de agradecimento pelo conteúdo da semana. Eu peço a Deus em oração para abençoar a cada um dos alunos, alunas aqui do Café com o PC. Se você quiser ficar até o final, nós vamos ter um momento de oração. Se não, antes da oração, eu fecho o conteúdo e você tem total liberdade para desligar, porque o conteúdo já acabou. Mas se você puder, fique até o final e se fizer sentido para você também, esteja conosco em oração. É 1 minuto de oração, tá, gente? Nós não fazemos uma live de oração, não. É rapidamente, é uma oração de 30 segundos, 1 minuto, é mesmo para agradecermos a Deus pelo conteúdo e entregarmos a próxima semana nas mãos dele, ok? Sem mais delongas, papel e caneta na mão, vamos para a aula de hoje. O conteúdo de hoje é sim um conteúdo robusto, um conteúdo inédito, dentro da série inédita que estamos trabalhando nessa semana. Os relacionamentos que adoecem, os relacionamentos que nos adoecem. Esse é a série, o tema da série da semana. E quantas pessoas já viveram relacionamentos que trouxeram adoecimento ou estão em um relacionamento doentio. Então esse conteúdo é para mim, esse conteúdo é para você. Chama mais gente para estar conosco aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você quer e deseja o bem também, porque juntos nós vamos abençoando vidas, ok? Gente, o subtema da aula de hoje é um subtema mais espiritualizado, como eu disse, mas também dentro da ciência, dentro da psique humana, fala-se muito sobre o poder do perdão. Então, nós vamos tratar hoje de algo aqui muito poderoso. O tema da aula de hoje é: perdoar não significa aceitar qualquer comportamento. Até o reloginho apitou. Por que apitou? Porque a aula é importante, não é isso? Então, o subtema da aula de hoje é: perdoar
não significa aceitar qualquer comportamento, ok? Gente, é muito importante que eu e você saibamos a importância do perdão. Mas não quer dizer que você perdoar, você vai aceitar a amizade com aquela pessoa novamente. Você vai dar acesso ao seu coração para ela. Você vai se relacionar com ela novamente. Não é isso? Existem situações que o relacionamento ele vai ter a ruptura. Mas o perdão ele é importante para liberar tanto a sua vida quanto a vida da outra pessoa. E perdoar não significa que você vai continuar aceitando qualquer tipo de comportamento. É muito importante isso. Existe uma dúvida muito comum na vida das pessoas e talvez essa seja a sua dúvida. Talvez essa seja a dúvida de mais pessoas. Se eu perdoar, significa que preciso aceitar tudo? Essa é uma dúvida que talvez para você não pareça ser algo assim muito importante ou relevante, mas para algumas pessoas sim. Porque algumas pessoas acham que perdoar, ela precisa aceitar novamente aquela pessoa, ela precisa aceitar novamente a situação, ela precisa aceitar o comportamento, ela precisa aceitar tudo. E não é por aí. Será que o perdão elimina a necessidade de limites? Nota essa pergunta. Será que o perdão elimina a necessidade de limites? Olha, é algo que nós precisamos pensar, é algo que nós precisamos refletir. Hoje, nós vamos conversar muito sobre isso. Hoje nós vamos tratar algo que particularmente eu experimentei e experimento na minha vida. E eu só posso falar desse conteúdo com vocês porque eu tenho propriedade nisso hoje. Quando eu estava preparando o conteúdo, Deus falou muito comigo a respeito de algumas situações. E antes de começar a aula, eu estava em oração. Em oração, pedindo a Deus graça. Porque às vezes nós perdoamos, mas ainda fica algo dentro do nosso coração que fica querendo trazer um certo ressentimento. E isso precisa ser colocado também em oração. Por isso, essa aula de hoje é muito importante, para que você não ache que nós estamos tratando de religião aqui. Não, não é sobre religiosidade. É sobre espiritualidade, é sobre um princípio. É sobre um princípio que está dando certo há milênios, ok? Então, nós vamos tratar de algo muito poderoso. Por isso eu coloquei esse conteúdo, além dos conteúdos, dos demais conteúdos que eu já coloco em oração, esse conteúdo eu tratei ele com uma particularidade muito profunda. Muito profunda. Porque nós estamos trabalhando com sentimentos, com emoções, mas também na área da espiritualidade. Porque o perdão não é só físico, não é só mental, ele também é espiritual. Uau! O perdão é um tema profundamente importante para a vida. Ele é um tema muito importante para a vida emocional. E a psicologia trabalha muito a questão do perdão, gente. É comprovado cientificamente que quando uma pessoa perdoa, ela se liberta. Ela libera. Ela libera tudo que está em volta dela, o peso emocional vai embora. Ah, mas a outra pessoa não me perdoou, mas você liberou o perdão. É isso que importa. Aquela pessoa vai carregar aquela mágoa, aquele ressentimento pro resto da vida, se ela não liberar o perdão. Agora, você não. Tá entendendo? É isso aí, gente. Muitas pessoas confundem perdão com permissividade. Muitas pessoas confundem perdão com permissividade. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa permanecer em situações de desrespeito, em situações de violência, em situações difíceis de lidar, não é isso? Não significa isso. Perdoar não significa que você tenha que viver em locais onde estão te desrespeitando, onde estão te maltratando, onde estão te machucando, onde estão agindo com violência contra você, seja violência psíquica, violência física, ok? Não.
Não é isso. A reconstrução da confiança, por outro lado, depende da responsabilidade. O perdão, ele fala sobre libertar o coração do peso do ressentimento. É sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre a liberação do coração. Libertar o coração do peso do ressentimento. Porque o ressentimento, ele traz consigo pensamentos negativos. Ele traz consigo pensamentos que vão te colocar para baixo, vão te colocar em situação de inferioridade. O ressentimento faz isso com as pessoas. Por isso a importância da liberação do perdão, ok? A reconstrução da confiança, por outro lado, depende de responsabilidade, mudanças de comportamento e também do tempo. Em alguns relacionamentos, o vínculo é restaurado. Tem pessoas que elas restauram o vínculo. E não tem nada de errado nisso, ok? Mas existem situações que o vínculo não vai ser restaurado. Porque às vezes a pessoa ela quer uma outra vida. Ela não quer mais ter a sensação de que ela pode passar por aquilo novamente. Por isso ela quebra o vínculo. Agora, existem algumas situações que o vínculo é restaurado. Em outros, o perdão pode existir mesmo sem que a convivência volte a ser como antes. Não é isso? Você pode perdoar, mas a convivência ela não vai ser como antes. Ou talvez ela nem vai existir. Por quê? Porque houve uma situação que não fica confortável para ambos os lados caminharem juntos mais. E tá tudo certo. Perdoar é liberar, ok? Aplicação prática para o meu e para o seu coração. E nós vamos trazer aqui as 3 perguntinhas básicas do Café com Psi. A gente sempre trabalha aqui perguntas para que ajudem você a refletir melhor sobre qual tomada de decisão eu devo ter ou devo agir, sobre como eu devo me comportar. É algo que eu e você precisamos trabalhar, ok? Então a primeira pergunta da aula de hoje, papel e caneta na mão, não esqueça disso, aluna do Café com Psi. Sabe da importância que é termos papel e caneta nas mãos, ok? Existe alguém, a primeira pergunta, existe alguém que ainda ocupa espaço demais nos meus pensamentos por causa de uma mágoa? Existe alguém que ainda ocupa espaço demais nos meus pensamentos por causa de uma mágoa? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Segunda pergunta, tenho confundido perdão com ausência de limites? Tenho confundido perdão com ausência de limites? E a terceira pergunta, quais atitudes favorecem relações mais respeitosas daqui para frente? Quais atitudes favorecem relações mais respeitosas daqui para frente? E eu não vou fazer comentários sobre as perguntas porque eu acho muito pessoal, ok? É uma reflexão muito pessoal que eu e você precisamos fazer através dessas 3 perguntas e respondermos. Respondermos, ok? Porque perdoar não elimina a necessidade de sabedoria. Perdoar não elimina a necessidade de sabedoria. Sabedoria é algo que eu busco diariamente na minha vida. Todos os dias pela manhã eu gosto sempre de postar um versículo bíblico do livro de Provérbios. No meus status, no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, a propósito, me siga lá, @psibrunolisboa. Eu coloco sempre nos meus stories um versículo bíblico a respeito de sabedoria. Provérbios de Salomão. Provérbios onde o homem que buscou sabedoria de Deus e obteve sabedoria, deixa ali ensinamentos preciosos para o meu e para o seu coração. Então, perdoar não elimina a necessidade de sabedoria. Você precisa de sabedoria. Sabedoria para entender se aquela situação vivida no passado, ela ainda traz ressentimento, ela traz mágoa. Sabedoria para você se libertar disso.
Sabedoria para você saber se você precisa ou não relacionar com as pessoas novamente, porque existem princípios e valores que não podem ser negociados, ok? Como eu digo, sexta-feira é uma aula mais espiritualizada, por isso, buscar sabedoria não é nos livros. Buscar sabedoria não vem da biblioteca, não vem das pessoas, não vem. A sabedoria vem de Deus. Então tem que buscar em oração. Busque em oração a sabedoria, ok? Aplicação milenar para o meu e para o seu coração na aula de hoje, através de Efésios. Efésios capítulo 4, de número 32. Efésios 4, 32. Que diz assim o ativamento, a ativação milenar hoje. Ativamento não existe, mas ativação milenar hoje, ok? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, vamos ler novamente. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é um convite para que o ressentimento, gente, não governe o nosso coração. O perdão é um convite para que o ressentimento não governe o nosso coração, ou seja, não governe a nossa mente. O ressentimento não pode governar a nossa mente. Gente, essa aula é muito poderosa, porque ela mexe no íntimo do ser humano. Existem situações em que nós até falamos que perdoamos, até expressamos eu te perdoo, mas lá dentro existe um ressentimento, existe uma mágoa profunda que aquela pessoa pode ter feito contra você, aquela situação pode ter agido contra você. E o perdão é um convite para que o ressentimento não governe o seu coração. E aí eu anotei algo aqui muito poderoso sobre isso, porque ao mesmo tempo a Bíblia também nos apresenta princípios de justiça, de responsabilidade e prudência nas relações. A Bíblia nos apresenta princípios de justiça, responsabilidade e prudência nas relações. Perdoar é um caminho para a liberdade. É para que você seja liberto. Deixe aquela situação, deixe aquela pessoa. Não se aprisione através do ressentimento, através da mágoa, através da sensação de injustiça. Não se apegue a isso. Não se apegue. Perdoar é um caminho de liberdade, mas relacionamentos saudáveis também precisam de responsabilidade. Os relacionamentos saudáveis precisam de pessoas responsáveis. Precisam de pessoas que se dão respeito. Então precisa de respeito e também de confiança. Se houve quebra de confiança, se houve falta de respeito, se houve falta de responsabilidade sobre atos, atitudes, ações, você tem a liberdade de poder decidir se você vai dar sequência ou não na convivência. Você tem liberdade para isso, ok? Mas uma coisa que você não pode deixar de agir na sua vida é perdoar. Se perdoar e perdoar o outro também é muito importante. Ok, gente? Com isso, nós chegamos ao final de mais um conteúdo aqui nessa sexta-feira. Para os alunos que não querem participar do momento de oração, vocês estão liberados. E eu espero vocês amanhã, às 6h15 da manhã, no conteúdo de sábado aqui. Mas para os alunos que vão continuar, eu quero te pedir encarecidamente, se você puder, feche seus olhos, mas se você não puder, estiver no ambiente de trabalho, estiver em algum local que você não possa fechar os olhos, não feche, ok? Só fique em espírito de oração e vamos agradecer a Deus por mais uma semana aqui no Café com Psi. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma semana que está se findando aqui do conteúdo do Café com Psi. Eu creio que vidas foram ricamente abençoadas durante toda essa semana. E o projeto do Café com Psi é continuar abençoando vidas, abençoando corações. Portanto, Pai, abençoe cada aluno, cada aluna que se propôs a estar aqui neste tempo presente, aonde eles estiverem agora, que eles possam sentir a bênção do Senhor,
os acompanhando, os abençoando, os direcionando. Dê a eles, ó Pai, a direção para cada situação, para cada tomada de decisão. E que o Senhor guarde, ó Deus, os nossos corações, especialmente nesse conteúdo de hoje sobre o perdão, que o Senhor possa nos trazer a consciência daquilo que precisamos liberar da nossa vida, daquilo que precisamos perdoar e para aquilo que nós precisamos, ó Deus, tratar no dia de hoje e que possamos viver um dia melhor. Abençoe, ó Deus, cada aluno, cada aluna e que eles possam ter um restante de dia, um final de semana cheio da bênção, da graça e da porção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga um amém bem forte aí do outro lado. Isso, amém. Glória a Deus. Gente, olha só, fechamos o conteúdo de hoje. Amanhã nós temos o Café com Psi especial de sábado, um conteúdo mais robusto, voltado para psicologia. Fica comigo até amanhã, né, finalizando aí a sequência aí sobre relacionamentos que nos adoecem. É algo que eu vou trazer aqui de forma muito intensa no dia de amanhã, ok? Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, até amanhã, às 6h15 da manhã.